Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, 1. Bom dia a todos. Hoje, domingo, dia 20 de setembro de 2020, estamos começando mais um culto matutino na nossa igreja, na Igreja Batista Regular, no Jardim Amazonas. Sejam todos muito bem-vindos, que nós possamos estar aqui sempre de corações sinceros, para prestar um culto a Deus, tanto no momento da abertura, como no momento da mensagem e como posteriormente na hora da escola dominical. Vamos todos nos colocar em pé para fazermos uma leitura participativa no livro de Salmos. Vamos ler o Salmo 90, livro dos Salmos, vamos ler o Salmo 90. A eternidade de Deus e a transitoriedade do homem, uma oração de Moisés, homem de Deus. Nós vamos fazer a nossa costumeira leitura alternada, homens começando com os números ímpares e as mulheres em seguida leem os números pares. Todos encontraram? Salmo 90. Homens, comigo. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbado. Pois todos os dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos, como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em aumento de novo a 80. Neste caso, o melhor deles é ser ignorado, porque tu passa rapidamente e nós amamos. Que conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que eles tenham coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Fazíamos de manhã com a tua benignidade, para que ganhemos de juros e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quanto nos tens afligidos. Portanto, a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Muito obrigado a todos. Eu peço para a irmã Miranda orar a Deus, agradecendo por essa leitura, por essa palavra e pedindo pelo restante da programação. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pelo que tu nos concede. Obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias, ó Deus, se renovam a cada manhã em nossas vidas, Senhor. Nesse momento em especial, Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo livre acesso que temos à tua palavra, Pai. Obrigado, ó Deus, porque podemos, ó Deus, estudar a tua palavra, ler o teu livro, ó Deus, e possamos, ó Deus, colocar em prática em nossas vidas, Senhor. Queremos te pedir, ó Deus, pela programação desta manhã, desta EBD, ó Deus, que o Senhor esteja dirigindo cada passo, cada ato nosso nesta manhã, Pai. Prepara, Senhor, os
alcançarem o nosso interesse. Ó Deus, seja com cada um de nós nesta manhã, seja com aqueles que não puderam vir, que conhecem a causa, Pai, que o Senhor esteja neste momento, ó Deus, confortando, consolando, que o Senhor seja com cada um deles, ó Pai. Nós pedimos no nome santo do teu filho amado Jesus Cristo, a quem oramos agradecidos. Amém. Amém. Poder sentar. Vamos cantar o hino de número 132. Agora sim eu passo a palavra ao pastor Agemiro para a mensagem. E em seguida, pastor, você devolve a palavra a mim, por favor, porque nós vamos ter uma pequena homenagem, porque hoje é o dia da escola dominical. Deus abençoe, meu irmão. Muito bom dia, queridos irmãos. Um prazer novamente estarmos aqui para cultuar o nosso Deus, ouvir a sua palavra. Vos convido nessa manhã para que abram vossas Bíblias para Gênesis 37 e nós leremos os versículos 21, 22 e 29. Gênesis 37, 21, 22 e 29. Vamos fazer uma leitura em uníssono, não uma leitura alternada, mas em uníssono mesmo. Então todos lerão os 3 versículos. Peço que o irmão Lorival aí possa iniciar a leitura. Todos acharam aí Gênesis 37, 21, 22 e 29. Vamos lá? De novo, irmão, vamos lá? Junto com o irmão Lorival, vamos lá. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o desta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto para livrar deles, a fim de restituir ao Pai.
curvemos nossa cabeça. Os irmãos que estão à porta podem entrar antes dessa oração, para que possam também orar conosco. Aí, agora sim, vamos curvar nossa cabeça, fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós somos imensamente gratos, ó Deus, por mais essa oportunidade que temos de estarmos reunidos para te prestar culto. Obrigado a Deus pela boa noite de sono que nós tivemos, onde nós nem sabemos, Pai, mas o Senhor cuidou de nós nos mínimos detalhes, ó Deus, nos dando a possibilidade de acordar para mais um dia. E, ó Deus, sabemos que esse privilégio implica em responsabilidades, e que, ó Deus, possamos pensar nisso nesse novo dia, vivendo, ó Deus, para o Teu inteiro agrado. Obrigado, ó Deus, porque fazendo parte do Teu agrado aqui estamos nós, ó Deus, compelidos pelo Teu Espírito Santo a Te prestar culto. Obrigado por tudo que já pudemos fazer essa manhã em Teu louvor. Obrigado, ó Deus, por cada pessoa que responsavelmente, ó Deus, justificou a sua ausência. Obrigado, ó Deus, por esse novo tempo dessa igreja. Obrigado por cada família, ó Deus, que o Senhor tem preservado, tem cuidado, tem fortalecido, tem edificado. Nós somos imensamente gratos, ó Deus, por esse ministério chamado EBD. Ó Deus, sabemos a importância, ó Deus, desse ministério, ó Deus, para a Tua igreja, para o Teu reino. Queremos Te agradecer pelas pessoas que estão à frente, ó Deus, coordenando esse trabalho, rogando que o Senhor continue capacitando, ó Deus, dando, ó Deus, zelo, amor, para que possam, ó Deus, continuar fazendo essa obra, ó Deus, como vem fazendo, ó Deus, e que possam abundar sempre, ó Pai, e ter os seus ânimos, ó Pai, suas disposições renovadas, ó Deus, nesse nobre trabalho. Pedimos que Tu abençoe cada um dos professores e professoras, e que, ó Deus, esse ministério continue sendo um ministério abençoado, ó Deus, para a vida dessa igreja, ó Pai. Nós somos imensamente gratos por esse momento, por termos lido a Tua palavra, e agora, Pai, onde debruçaremos sobre esse texto, pedimos que o Teu Espírito Santo nos valha, nos ajude, para que possamos, ó Deus, não só compreender, mas fazer a relação, ó Deus, do que nós vamos aprender com a nossa vida, sempre visando a honra, a glória e o louvor do Teu santo nome. Gratos nós oramos assim e o fazemos em nome do Seu Senhor Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Amém. Podeis se assentar. Queridos irmãos e irmãs, nessa manhã eu quero falar a vocês sobre o tema perguntas. Eu quero falar sobre o tema perguntas. E quero que você preste atenção em toda essa mensagem, não é? Mas para que você possa entender muito bem, é imprescindível que você comece entendendo as introduções, a introdução 1 e a introdução 2. E a introdução 1, então, fala um pouco do tema. E eu queria começar falando desse tema, fazendo algumas perguntas. Qual a importância de se saber fazer boas perguntas num tempo em que as respostas são abundantes? Qual a importância de se saber fazer boas perguntas num tempo em que as respostas são abundantes? Qual a relevância, então, de se saber a resposta no mundo em que o mais relevante é fazer perguntas? Nos últimos 100 anos, talvez 200 anos, nosso modelo de educação nos preparou para sabermos a resposta. E isso, obviamente, levando em conta que até um tempo atrás, não é, as respostas eram escassas. Então, até um tempo atrás, nós fomos educados assim, não é? Porque as respostas, então, eram escassas.
Então foi muito relevante nesse momento onde as respostas eram escassas, né? Não se tinha tanto acesso à informação como nós temos hoje. Assim nós vivíamos em função de saber as respostas, não é? Saber a resposta era o diferencial, não é? E um pouco mais de 20 anos atrás, esse paradigma então muda. E a boa pergunta, a pergunta relevante passou então a ser escassa. Então, nesse tempo de informação ou de informações, não é, agora o que nós temos é muita informação e as respostas se tornaram escassas. Ora, se você ir no Google, se você ir na internet, não é? Em outro site de pesquisa, você vai ter resposta para praticamente tudo. Tudo que você quiser saber, praticamente tudo. Se você colocar lá nesses sites não é? Você vai ter resposta para praticamente tudo. Quer dizer, uma gama infinita de informações. A grande questão é, dentre todas as informações, você vai ter que fazer alguma pergunta. O que é relevante? O que é importante dentre todas essas informações para mim? Veja, você está fazendo uma pergunta. Então veja a necessidade de se fazer a pergunta certa, num período de muita informação. Informação temos, muita informação. Agora veja como é imprescindível, não é? A resposta ou a pergunta. Diante de tudo que nós temos, o que é relevante? O que é importante que eu saiba? O que é importante que eu então receba, aceite, que eu então adquira essa informação, diante de todas as informações? E isso é fazer a pergunta certa. Saber fazer a pergunta certa, disse alguém, é metade da resposta. Os computadores com suas inteligências artificiais estão sendo preparados para nos dar respostas cada vez mais rápidas, mas a pessoa que vai se diferenciar é aquela que sabe fazer as perguntas certas. Isso eu tirei de um vídeo de um consultor em gestão, Roberto Gordilho. Queridos, e pensando em perguntas, foi justamente essa palavra, perguntas, que me veio à mente quando eu estudava esse texto que está em tela. Foi justamente a palavra, pergunta, que me veio à mente quando eu então estudava esse texto. Nenhum intérprete honesto vai para as Escrituras com respostas, mas ele vai com perguntas, e não qualquer tipo de pergunta, mas com as perguntas certas, para que assim possa aprender com as Escrituras. Então nenhum intérprete vai para as Escrituras cheio de respostas, ele vai vazio de respostas e cheio de perguntas, para que ele possa então aprender com a palavra de Deus. Ora, o trabalho do exegeta, do intérprete, é ir vazio de respostas e cheio de perguntas, para que ele possa então extrair e aprender das Escrituras Sagradas. Uma exegese, uma boa exegese, ela é feita assim. O intérprete vai vazio, não é? E recebe, retira das Escrituras. O que se faz muitas vezes hoje em dia é uma exegese. Ou seja, a pessoa vai cheio e ela coloca nas Escrituras ao invés de tirar das Escrituras. Então veja como é importante, não é? É assim que a pessoa vai, vazio de respostas, mas cheio de perguntas, para que possa ser cheio da palavra da vontade de Deus. Queridos, eu espero ter mais ajudado do que complicado. E
com tudo isso em mente, nós vamos nos debruçar um pouco sobre esses 3 versículos e o seu contexto, não é? E por essas que eu falei, e por mais algumas, eu quero dizer o seguinte para vocês nessa manhã. Esse texto nos impele a fazermos algumas perguntas importantes. Esse texto nos impele a algumas perguntas importantes. É claro que essas perguntas não estão explícitas, mas implícitas. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel. Então esse texto nos impele a fazermos algumas perguntas. E você, como eu creio que bom aluno que é, poderia me perguntar: pastor, esse texto nos impele a fazermos quais perguntas importantes? E eu te diria, esse texto nos impele a fazer inúmeras perguntas importantes. Mas, para o nosso propósito dessa manhã, nós vamos nos ater a 3 perguntas. Perguntas importantes que esse texto nos impele a fazermos. Não fique procurando na superfície, que você não vai achar nada. Nós vamos mergulhar nesse texto. Nós vamos fazer um mergulho nesse texto. E você vai concordar comigo que ele nos impele a fazer pelo menos 3 perguntas. Antes de mencionar a pergunta, eu vou mencionar as razões e os motivos que fazem essa pergunta, ou fazem com que essa pergunta seja importante, seja relevante. Então, antes de mencionar a primeira pergunta, deixa eu te falar o contexto. Rúben era o primogênito de Jacó, filho de Bila, criada de Raquel. Acho que todos se lembram disso. Portanto, ele era o primogênito, ele era o mais velho dentre todos os irmãos, se bem que ali era uma bagunça só, porque nem todos eram filhos do mesmo pai. Então ele era o primogênito de Jacó. Rúben era, irmãos, quando eu comecei a estudar a história de Rúben, fiquei muito triste. Porque Rúben é aquele sujeito que tem um potencial extraordinário, mas que malogra, mas que desperdiça, mas que não vê esse potencial, na verdade, desabrochar, ou esse potencial vir à tona, ou se tornar uma realidade. Ele tinha esse potencial, mas terminou então não sendo o que poderia ser. Isso é muito triste, meus queridos irmãos. É sempre triste quando se tem uma promessa onde nós vemos um potencial ali, mas isso para um pastor é doloroso, é dolorido, é triste. Eu não aprendi a conviver com isso, a entender isso de uma maneira muito simples. Eu sofro com isso. E Rúben era esse tipo de gente, um potencial tremendo. Depois você dá uma olhadinha, não agora, lá em Gênesis 43, você vai ver o que Jacó diz de Rúben. Um potencial tremendo. Ele seria, olha, você, Rúben, você é o meu primogênito, Rúben. Mas na sequência, o texto dá uma nota triste. Mas como você subiu, profanou o leito do teu pai, você não vai ser nada disso. Rúben, ele teve intimidades com a concubina do seu pai. Profanou, de maneiras que todo aquele potencial
Não vingou, não floresceu. Então, irmãos, voltando a Rúben, como eu tenho dificuldade em lidar com isso, eu compartilhei com vocês porque o peso é menor, sempre que a gente compartilha. E Rúben era esse tipo de gente. Eu chorei com esse camarada também. E então ele era esse irmão mais velho de José, e obviamente ele sentia-se responsável por José, se bem que ele era meio irmão de José, ele era só irmão por parte de pai, mas como irmão mais velho, ele se sentia, de certa maneira, responsável por José. Mas não só isso, quando você começa a entender esse texto vai mostrar que Rúben nutria uma simpatia, ele tinha uma afeição especial por José, o que os demais irmãos não tinham, mas Rúben tinha. Ele então nutria uma afeição, ele nutria um carinho, ele tinha um afeto por seu meio-irmão, o que não existia nos outros irmãos, os quais queriam ver a caveira de José e um grilo cantando dentro. Mas Rúben não. Rúben tinha um afeto especial. Rúben tinha um carinho especial por José. Ele não fechava 100% com seus demais irmãos. Mas também havia um problema. Parece que ele não fechava 100% com José. Eu não sei em matéria de porcentagem, mas os sonhos de José possivelmente também o afetavam, ele como irmão primogênito. Então Rúben vivia, não é, nesses dois mundos, nessa situação. Irmãos, mas possivelmente ele agia assim, para não desagradar a maioria dos irmãos, que eram avessos, contrários a José. E com isso, vai a primeira pergunta. Essa é a primeira pergunta. De que adianta ser simpatizante de uma causa legítima, sem se comprometer abertamente com ela? O que adianta? O que adianta ser um simpatizante de uma causa legítima, mas não se comprometer abertamente com ela? Era o caso de Rúben. Era aquele simpatizante, mas ele não tinha a força moral para que pudesse defender José. Ele não tinha a força moral para que pudesse defender o seu irmão. Ele não tinha a força moral para se opor ao erro. Ele não tinha a força moral para se opor à crueldade dos seus irmãos. O que adianta? Meus queridos, o que adianta ser simpatizante de uma causa legítima, sem se comprometer abertamente com ela? Isso mostra um problema moral. Mas esse era o caso de Rúben. Era simpatizante de Wagner, tinha uma simpatia, nutria uma afeição, nutria um carinho especial por seu meio-irmão, mas não o suficiente para se comprometer com ele, para defendê-lo perante os demais irmãos, para fazer frente à crueldade dos seus irmãos. Queridos, eu não sei se eu já falei para vocês, mas quando Deus fez a obra em minha vida, minha história é uma história eu não falo complicada, mas e quando Deus fez a obra na minha vida, de fato, porque eu tive vários períodos na minha vida e eu não venho de um lar cristão. Minha mãe católica, meu pai
era um católico desviado. E eu fui criado com muita superstição, muitas crendices, e pelo menos muitas delas, e que eu me lembro, mas Deus fez uma obra na vida das minhas irmãs mais velhas, e mesmo na época muito jovens, não é? Já passaram pelo batismo, não é? E de certa maneira elas começaram a nos influenciar. Quando pequeno eu era levado à igreja, depois uma vizinha me levava à igreja, mas quando Deus de fato fez a obra na minha vida, eu ainda muito jovem, eu dizia: olha, eu vou para a igreja, me sinto muito bem, só que tem um probleminha, eu não vou carregar a Bíblia não. Carregar a Bíblia não. Então o que eu fazia? Ia para a igreja: mãe, leva a sua e a minha. Eu não, irmãos, eu ia junto com ela com Bíblia, mas eu sem Bíblia. Eu não sei porquê, mas eu achava, eu carregando Bíblia? Não. Primeiro eu queria uma pequena, porque eu tinha trauma de ver, porque tem uns que usam a Bíblia, eu não sei, irmão, se ele bater com alguém, é óbito. Se ele bater, dá com a Bíblia na cabeça de alguém, é óbito, porque é cada uma menina que eu vou falar. E eu então tinha não queria carregar, e quero encurtar aqui. E uma irmã minha, que ela com certeza vai se lembrar disso, porque ela não nos vê agora, nem nos ouve, mas vai ouvir, e ela vai saber, vai lembrar que ela me disse isso. Uma amada irmã minha, ela disse, ela percebendo isso, ela disse para mim: olha, Miro, Jesus Cristo disse: quem de mim se envergonhar, quem de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória dos santos anjos. Lucas 9, 28. Quando ela me disse isso, acabou. Acabou. Eu falei: eu não posso me envergonhar do meu Senhor, que não se envergonhou de mim. Eu não posso se envergonhar de quem não se envergonhou de mim. De maneiras que eu vi que eu estava numa situação mais ou menos assim. Queridos, não podemos viver isso. Que adianta você ser simpatizante com a causa legítima? Eu não estou falando dessas causas humanas, tolas, fúteis, banais, mas eu estou falando daquelas causas que pertencem a Deus. Eu estou falando daquelas causas que não é causa humana, mas é causa divina, não é causa terrena, mas é uma causa celestial. Você não pode ser um cristão do tipo 007. Você não pode querer servir a Cristo de maneira disfarçada. Você não pode servir a Cristo sem dizer, agora que você pertence a Ele, ao seu reino, de que você é dele. De que adianta, irmãos, ser simpatizante de uma causa legítima sem se comprometer com ela? A pergunta é retórica, mas eu tenho certeza que o bom senso e que o Espírito Santo te levará à conclusão de que não adianta nada, de nada adianta. O escritor de Hebreus disse: saiamos fora do arraial, levando o seu vitupério, a sua vergonha, a vergonha da cruz. É vergonhoso. Saiamos a ele fora do arraial, levando o seu vitupério.
Eu sei que nós cantamos há muitas décadas. Eu aqui com Jesus. A vergonha da cruz. O que diz na sequência, Jairo? Eu aqui com Jesus. A vergonha da cruz. Quero sempre levar. Meus queridos irmãos. Meus queridos amados, o que adianta? Se você não tiver coragem para assumir, se você não tiver coragem para dizer, você sabe que hoje tem até uma jovenzinha que está ansiosa por descer as águas do batismo. E apesar de não ter os 12 anos que geralmente eu coloco como uma idade ideal, porque era nessa idade que um judeu, ele então participava da vida religiosa, não é? Ou participava do judaísmo. Então, mas essa jovenzinha tem uma maturidade muito grande, então eu coloco isso como relativo. Mas na época bíblica, ser batizado, e as pessoas, um dia um camarada me disse, pastor, você coloca cursos, você está impondo condições que a Bíblia não impunha para que as pessoas sejam batizadas. Eu disse não. É que na época bíblica, o batismo era sinônimo de perda. Porque ao ser batizado, você estava, na verdade, era profissão pública de fé. E isso implicava muitas vezes em perdas. As perdas que muitos homens não queriam ter. Hoje não. Hoje ser cristão ou ser batizado não muda tanto assim para muitas pessoas. Naquela época mudava. Naquela época era diferente. Então, muitas vezes, não quer dizer muita coisa você ser membro de uma igreja. Na verdade, eu quero pensar, como é que você é no teu dia a dia? Uma vez um amigo meu estava numa pizzaria e ele viu roedores ali e ele disse, olha, eu vou chamar a vigilância sanitária, e o cara disse para ele, qual é o teu preço? Qual é o teu preço? Ele disse, não, você não pode pagar. Theo, como disse teu irmão, você está vendo minha carteira? Você não pode pagar meu preço. Eu valho muito caro. E o meu preço levou Jesus Cristo morrer na cruz. O que eu estou falando com você não é chantagem, não. É porque, olha, quantas pessoas podem ser afetadas com isso. Eu vou chamar a vigilância sanitária. E chamou. Irmãos, muitas vezes nós somos, defendemos na teoria, não é? Abraçamos, simpatizamos, somos até membros de uma igreja, mas e no teu dia a dia? Como é que você é? Será que você tem levado Jesus Cristo? Ou as pessoas com as quais você convive, que faz parte do teu meio, a influência deles é maior? Você se ressente quando está diante de pessoas que você julga ser teus amigos, para defender o que precisa ser defendido? Você é um crente de Araque. Isso não vale nada. Olha, me chamam de bocão.
eu prefiro me considerar um pregador, um pastor, que não tem medo de expressar as suas convicções. Eu não estou matando cachorro a grito atrás de amigo. Para ser meu amigo tem algumas condições, e cada vez essas condições ficam mais difíceis. Para ser minha esposa tem algumas condições. Para andar comigo tem algumas condições. Sabe por quê? Onde não cabe o meu Cristo. Onde não cabe princípios bíblicos. Onde não cabe aquilo que as Escrituras Sagradas têm ensinado. Não me cabe. Cabe teu Cristo? Será que onde você vai, com quem você caminha, Cristo andaria com essas pessoas? Andaria? Ele foi chamado amigo de pecadores, mas Jesus Cristo ministrava aos pecadores. Já falei para vocês que uma vez tinha um bêbado em um ônibus lotado de São Paulo, há muitos anos atrás. Era a época que São Paulo, pelo menos lá no ABC, os ônibus eram muito lotados. Hoje é difícil você pegar um ônibus lotado, mas um ônibus muito lotado e muito calor, e um bêbado mexe com um, mexe com o outro, até que deram um safanão nesse bêbado. Rita, lá no Orquídeas. E deram um safanão nesse bêbado. E aí ele começou a chorar e virou para mim e falou: olha, você vê, me bateram. Mas bateram até em Cristo. Eu falei para ele: mas não por andar bêbado e mexendo com os outros dentro do coletivo. Queridos, deixa eu falar um negócio para você. Onde não cabe o teu Cristo, não pode caber você. Ouvir o que Cristo não ouviria, você não pode ouvir. Fazer o que Cristo não faria, você não pode fazer. Andar com quem Cristo não andaria, você não deve andar. Portanto, que adianta ser simpatizante com uma causa legítima, sem se comprometer abertamente com ela? Que adianta? Eu sou, mas é assim, Eu sou simpatizante, mas eu tenho outros irmãos. Eu tenho outros irmãos que não concordam com essa postura, de maneiras que eu procuro, ser neutro. A única pessoa que eu conheço, que morava em cima do muro, para ser salva teve que descer. Raabe. Ela morava em cima do muro de Jericó, mas para ser salva teve que descer do muro. Não existe 1 centímetro, 1 milímetro de neutralidade nesse universo. Ou você é, ou você não é. Ou você defende, ou você não defende. Havia uma cidadinha, eu sei que eu estou tentando correr aqui, mas havia uma pequena cidade. E essa cidade era o seguinte: ela ficava entre duas cidades que andavam envolvidas em guerras. E o que essa cidadinha fez? Ela adotou uma postura assim: quando a cidade da direita prevalecia, ela ia para lá e, vocês prevaleceram. Aquela política de boa vizinhança. E aí, quando a outra cidade prevalecia, ela ia lá e falava: vocês prevaleceram. Só que as duas cidades
começaram a notar isso. Reuniram as duas e deram contra essa cidade e acabou com ela. Mais uma vez, de que adianta ser simpatizante de uma causa legítima, como era a causa de José, sem se comprometer abertamente com ela? Eu não quero pessoas que dizem que são meus amigos disfarçados, não. Ou sou ou não sou. Deixa falar de argemirizar. Eu nunca quis passar, né? Nunca me preguei. Nunca preguei um culto à personalidade. Mas de que adianta ser um simpatizante de uma causa legítima sem se comprometer abertamente com ela? Outra pergunta. Nos vem o seguinte. Olhe para o texto. Deixa eu te contar a história para você depois compreender a base da minha pergunta. Rúben queria salvar a vida de José. É isso que o texto está dizendo. Por quê? Porque, Mário, ele queria salvar a vida de José? Acabei de dizer por quê? Ele era simpatizante. Ele nutria uma certa afeição, um certo amor por José, e ele queria salvar a vida de José. Ele tinha um certo carinho por José, um certo senso de responsabilidade. Ele queria salvar a vida de José, mas não defendendo, não assumindo o seu compromisso com José, não dizendo, eu tenho um compromisso com ele, vou defendê-lo. Não é? Ele não procura convencer os seus irmãos, e até falar, porque um amigo é assim. Amigo andorinha é aquele que está com você durante o verão. Quando vem o inverno, ele, amigo andorinha. Ele poderia falar, olha, estou com você, porque sei que a causa é justa, sei que é errado matá-lo, e ele, eu estou com você, se morrer, morre dois. Mas ele se colocar e fazer frente à crueldade dos seus irmãos, ele poderia fazer isso. Ele tinha essa afeição por José, mas não a ponto de se comprometer. E o que ele faz então? Ele quer ajudar José, só que não como deveria ajudar, e até ajudando seus irmãos, protestando contra a maldade que eles estavam prestes a fazer. Rúben então procura poupar a vida de José disfarçadamente, sugerindo que jogasse o rapaz numa cisterna, sem água. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma boa estratégia aqui, sem ninguém, de maneira disfarçada. Olha, não mata não vamos tirar o sangue do nosso irmão, jogue numa cisterna. Jogue ele numa cisterna. Jogue ele nessa cisterna. Queridos, alguém poderia dizer, é melhor jogar numa cisterna do que matar. Não. Melhor é defender a causa e morrer com ele. Não existe isso, essa ilustração não cai bem aqui. O que ele tinha que fazer era defender a causa de José. Era fazer frente à maldade dos seus irmãos, perversos irmãos. Ele tinha potencial para isso. Ele tinha autoridade para isso. Era o primogênito de Jacó. Não é? Ele tinha que lutar pelas vias legítimas. Essa coisa disfarçada, essa coisa enrustida, essa coisa, não é, estilo 007, estilo espião, vil.
E com isso eu quero dizer o seguinte: a pergunta é essa aqui. De que adianta se empenhar para fazer a coisa certa de maneira errada? De que adianta? Quer salvar a vida de José, mas de uma maneira errada. Não fazendo como deveria fazer. Não se postando ao lado de José. Não se postando, não protestando, não é? Sobre a malignidade dos seus irmãos. Isso é fazer a coisa certa da maneira errada. Eu ouvi uma vez que as coisas de Deus precisam ser feitas da maneira de Deus, ou então falharão. Boa intenção, já diz o ditado, de boa intenção o inferno está cheio. Querem um exemplo bíblico? A Arca da Aliança, o símbolo sagrado da nação de Israel, antes de ter o templo. Ela representava a presença de Deus no meio da nação de Israel. Mas esse símbolo sagrado fora levado. E Davi, quando ele assume em definitivo o reinado sobre Israel, Davi então, ele quer transportar esse símbolo sagrado de volta para a sua terra. Está errado ou certo? Está errado ou certo? Hã? Isso é certo ou errado? Certíssimo. Ele estava feliz. Foi um evento, foi uma parada nacional, um exemplo que mexeu com toda a nação. O povo estava feliz. Errado ou certo? Errado ou certo, irmãos? Certo. Davi dançava, não é essas danças sensuais que nós temos hoje em dia. Dançava, era vibrar na presença de Deus, não eram movimentos, não é, todos parecem uma serpente. Não era esse tipo de dança, não. Não chamava atenção para corpo, não, para sensualidade, não. Porque a sensualidade e o mosto roubam o entendimento. Mas Davi dançava na presença de Deus. Errado ou certo? Certo, porque a Bíblia diz que devemos louvar o Senhor com danças, não com esse tipo de dança. Com essas equipes de dança que nós temos nas igrejas hoje, que parece, irmãos, deixa para lá. Louvar o Senhor com danças. E Davi dançava na presença de Deus. Era uma alegria só. Acontece, tudo isso é legítimo, a causa é legítima, a alegria é legítima, a vibração do povo, tudo legítima. Só que Davi pecou num ponto. A arca era para ser transportada sobre os ombros de quem? De quem? De quem? Dos levitas. E Davi, com a melhor das boas intenções, fez carros novos. Eu imagino que ele procurou madeira de lei. Usou bois que nunca tinham sido usados em trabalhos. Colocou a arca em cima do carro. E foi aquela festa só. Só que os bois tropeçaram. A arca ia caindo. E os homens também, cheios de boas intenções, olharam para dentro da arca. Foram segurar, mas olharam para dentro da arca. Morreu ali de uma maneira terrível. Davi desistiu de levar a arca para Jerusalém. E a arca foi para a casa de Obed-edom. Precisa mais exemplos? Queria fazer a coisa certa, mas de maneira errada. Meus queridos irmãos, Deus não precisa da tua criatividade. Deus não está requisitando pessoas criativas. Deus quer a nossa obediência. Ele já te declarou, homem, o que é bom. Você não precisa criar nada.
Você não precisa inventar. Você não precisa acreditar que da tua maneira a igreja será mais relevante, não. Você precisa acreditar nas Escrituras Sagradas. Confiar nas Escrituras Sagradas. Fazer da maneira de Deus. Ah, mas aí tem um risco. Tem. Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam diante da fornalha. Era certo adorar a imagem de Nabucodonosor? Não. E eles disseram: ó rei, que vergonha para nós, irmãos. Eu corro de vergonha de uns homens desses. Ó rei, 7 vezes a mais foi 7 vezes aquecida, a mais. Ele disse: ó rei, fica sabendo, se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar da tua mão e dessa fornalha, Ele nos livrará. Ele é poderoso para isso, não é isso que está implícito aí? Ele é soberano, Ele pode. Mas se não, rei, fica sabendo de uma coisa: não adoraremos essa imagem que você ergueu. Andar com Deus, de certo ponto de vista, implica em riscos. Fazer as coisas da maneira de Deus, muitas vezes, implica em riscos. Mas vale a pena, irmãos. Vale a pena. Jesus Cristo disse para os discípulos: ó, deixa eu falar um negócio para vocês. Os homens matarão vocês. Perseguirão vocês. Mas essa é a maneira correta de fazer. Se o viver bíblico vai provocar ou vai fazer com que você ganhe inimigos, eu não estou preocupado com isso. Mas a coisa certa, ou a coisa certa, precisa ser feita da maneira certa. Ou então, falhará. Totalmente. Precisamos confiar em Deus. Às vezes o caminho que Ele nos dá é um caminho difícil. É um caminho que vai envolver sacrifícios. Vai envolver riscos. Mas existe uma maneira bíblica de fazer. E o cristão precisa fazer da maneira bíblica. Não procurar uma criatividade. Não procurar, não é, uma forma alternativa de fazer. Mas ele precisa fazer da maneira correta. Se você olhar o mapa, você vai ver aqueles risquinhos azuis, não é? Cortando os países, cortando o nosso país, cortando os países. Você sabe que são os rios. E eles são tortuosos, porque a água procura sempre o lugar que lhe oferece menos resistência. Por medo, receio de homens, por medo, receio de consequências, a nossa vida vai ficando torta, porque nós vamos tentando, não é, desviar das dificuldades, mas a coisa certa precisa ser feita da maneira certa. Goste ou deixe de gostar. Teu compromisso é com Deus, deveria ser, e com sua palavra. Pronto. Se for para fazer a coisa certa, da maneira errada, esqueça. Esqueça. É dizer que Deus precisa da tua criatividade, das tuas artimanhas, das nossas artimanhas, e Ele não precisa.
Mas outra, e afinal, eu já extrapolei aqui, mas infelizmente, irmãos, não sou eu que... por último, antes da pergunta, vamos imaginar agora Rubem. Rubem, então, quando os irmãos aceitaram, os irmãos rejeitaram a proposta dele de lançar José na cisterna? Não, vamos lançar José na cisterna. Aceitaram, né? Eu imagino que Rubem deve ter falado o quê? Ufa, salvo pelo gongo. Até que enfim consegui. Eu imagino que ele foi para casa aliviado, não é? No fim daquele dia, ele falou assim: graças a Deus eu consegui proteger a vida de José. Eu consegui, meu plano deu certo. Está vendo como foi bom um pouco de criatividade? Vamos ser um pouco pragmáticos aqui. Está vendo como eu tenho medo do pragmatismo, viu? Mas tem muitas pessoas que dizem, né? Olha, não é bíblico não, mas o negocinho funciona. Cuidado com o pragmatismo. Nem tudo que dá certo tem a aprovação de Deus. Nem tudo que mostra resultados tem a aprovação de Deus. Que o diga os magos ou os mágicos ou feiticeiros de Faraó. Mas esse homem então, ele deu certo, meu plano. Está vendo? Um pouquinho de astúcia, de artimanha, como deu certo. Salvei a vida do meu irmão. Eu imagino que ele deve ter... Estava lá, cuidando das suas coisas, passou um tempo. Puxa vida! Deixa eu ir lá tirar meu irmão da cisterna. Deixa eu voltar lá. Qual não foi a sua surpresa? O menino não estava lá. E ele foi dizer: o menino sumiu! Peraí, eu pensei que tinha resolvido a situação, mas a situação não se resolveu. Eu pensei que estava, resolvido, mas não resolveu não. O rapaz não está lá não. Pergunta, irmãos, essa aqui. De que adianta se presumir que um problema foi resolvido, quando na verdade não foi? Que adianta? Que adianta presumir que um problema foi resolvido, quando o problema continua lá? Que adianta? Adianta alguma coisa? Jeremias 6,14. Por favor, alguém leia para mim. Quem achar primeiro, Jeremias 6,14. Olha, aí também se presumir que um problema foi resolvido, quando na verdade não foi. Que adianta, irmãos, se presumir que um problema foi resolvido, quando na realidade não foi. Jeremias 6,14. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, quando não há. Oh, meu Deus. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo a paz quando não há paz. Era uma cura de faz de conta. Como se diz, era uma cura para inglês ver. Era só na aparência, só na superfície. Mas o problema e a ferida estava lá, se tornando mais inflamada, mais infecciosa ainda. Se curava de maneira superficial. Meus queridos irmãos, o próprio Deus, pelo ministério de Jeremias, diz: mas não há bálsamo em Gileade?
Por que não se fez a cura da filha do meu povo? Deixa eu falar um negócio para vocês para finalizar, que eu já ultrapassei e hoje nós vamos ter essa maravilhosa abertura. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu sempre tenho reafirmado o novo tempo da igreja. E para mim o importante é isso. Não entre em assuntos desnecessários, não toque em nomes desnecessários. Não os nomes são desnecessários, mas tocar neles desnecessários. Mas a igreja atravessa um novo momento. E minha esperança, minha oração, é que resolvamos as coisas da maneira de Deus, para que sejam resolvidas. Tratemos as coisas da maneira de Deus, para que sejam tratadas. Se outrora se jogou para baixo do tapete, agora não se joga não. Ninguém vai viver de aparência aqui. Somos imperfeitos. Sim. Mas isso não justifica atitudes covardes, não é? Ou paliativas, não é? Tudo em nome da paz. Dependendo da paz, é preferível a guerra. Que Deus possa nos abençoar. É a minha oração. Oremos. Pai, obrigado por esse tempo em torno da Tua Palavra. Dá que ela ache guarida em nossos corações. E que o louvor e a honra seja dado somente a Ti. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.